Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo. Estamos aqui numa correção que eu fiz no vídeo anterior. Uma correção do vídeo refutando o Rodrigo dos Spook Houses, o segundo episódio que ele fez do Diabo Revelado. Aliás, antes de ver esses dois vídeos que eu fiz, esse e esse aqui que eu vou fazer, antes de ver esses vídeos, eu peço carinhosamente para você ver o primeiro e segundo episódio do Diabo Revelado do Spook House para entender completamente o que eu estou dizendo aqui. Senão você vai ficar perdido. E por que eu estou fazendo um segundo vídeo se era para ser só um primeiro vídeo e refutando 100%? Porque eu falei uma besteira lá, não não, foi por ignorância, porque eu não pesquisei sobre fósforo e ósforo e qual deus babilônico o Rodrigo estava se referindo. Mas aqui eu vou falar as coisas que estavam erradas. O que eu disse no vídeo, fósforo é a estrela do dia. Não, Fósforos, que é o terceiro filho de Eos, que é a deusa da aurora, não é a estrela do dia. Quem é a estrela do dia é Eósforo. Fósforo é o portador da luz e Eósforo é a estrela do dia, portador da manhã. O Rodrigo estava se referindo a Fósforo como a estrela da manhã e fazendo distinção desta pessoa com o último rei da Babilônia. Ou seja, o Rodrigo estava se referindo... Tá errado, mas o Rodrigo achava, né, que o Rodrigo estava se referindo a Fósforo como a estrela da manhã e fazendo distinção dessa pessoa com o último rei da Babilônia. Já Eos, que é o deus da aurora, Eósforo, que é a estrela da manhã e portador da manhã, Éspero, que é a estrela da tarde, portador da tarde, e Fósforo, que é portador da luz, que eu achava que ele está se referindo a esse deus grego, não são deus babilônicos. Ele citou Eósforo, né, esse Eósforo, porque Eósforo é fósforo, traduzido do hebraico para o latim, da portador da luz. Já Héspero, do hebraico para o latim, da Hésperos. Já Eósforo, do hebraico para o latim, da Lúcifer. Ou seja, ele não estava se referindo ao deus babilônico Eósforo, não, Fósforos. Ele estava se referindo ao deus babilônico, que não é babilônico, Eósforos. Ou seja, Eósforo é o deus que foi usado como epiteto para o diabo, para o deus benigno, equivalente romano, que era usado como deus da guerra pelos romanos. Não são deuses babilônicos, mas são gregos, e Isaías foi escrito durante o Império Grego, por isso que ele usou o epiteto desses três seres. E usou não desses três seres, mas dos seres do Hésperos. Ou seja, foi escrito entre o Império Romano e Isaías, entre 240 a.C. e 201 a.C. O Império Grego teve início por volta de 1100 a.C. e terminou em 146 a.C. Ou seja, o Isaías está se referindo a epiteto. O que é um epiteto? Epiteto é um apelido para uma outra identidade. Eósforo é um equivalente romano de Lúcifer, ou seja, quando eles adoravam Lúcifer como um deus benigno, mas da guerra, eles adoravam Lúcifer em forma de Eósforo, ou seja, adoravam Lúcifer no nome de Eósforo, que é exatamente esse Lúcifer que até eu vou pegar a Bíblia lá para o vídeo ficar bem completinho, eu ler para vocês entenderem tudinho. Vai ser o último vídeo, né, para não fazer outro. Isaías, se eu não me engano, é Isaías 14. Espera um pouco.
Ó, aqui, ó. Isaías 14, do verso 12 ao 15. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, Lúcifer, né? Lúcifer, o diabo. Tem 3 epitetos de Lúcifer. 2 epitetos são Samael, que são a sua forma de anjo, e um epiteto que é a forma do diabo. Porém, vou te dizer aqui, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, não está se referindo ao diabo, está se referindo ao anjo que se tornou o diabo. Ou seja, Eósforo na verdade está se referindo ao diabo sim, desculpa. Como caíste desde o céu, estrela da manhã, filha da alva. Como foste derrubado por terra, tu que debilitar as nações. Esse aqui está se referindo a Nabônido, que é o último rei da Babilônia. Ou seja, está se referindo a 2 seres. Ao Eósforo, é o equivalente romano de Lúcifer, ou seja, o diabo, mas o equivalente romano de Eósforo, né, que é Lúcifer, é o diabo, mas ele não é o portador da luz. O portador da luz é Samael e Hésperos como equivalente romano de Lúcifer. Ó, Fósforo como equivalente romano de Lúcifer é Samael, é um anjo, é um deus benigno, não da guerra. Já Hésperos também é um equivalente romano de Lúcifer, mas como um deus benigno, não da guerra. Já Eósforo é um equivalente romano de Lúcifer, um deus benigno, mas da guerra, que é Lúcifer. Que é os 2 era Samael, né? Héspero é um equivalente romano de Lúcifer, na verdade é um equivalente romano de Samael, que é o anjo, Héspero. Já Fósforo era o portador da luz, equivalente a Samael, o portador da luz, porque fósforos, quando você vai traduzir do latim, fósforos, ou dá o elemento químico fósforo, e fósforo significa portador da luz, até porque fósforo faz luz, né? Ou seja, o portador da luz não é o diabo é o Eósforo. Não é Eósforo, né? O epiteto, o equivalente romano de Eósforo, entenderam, né? Como caísse desde o céu, estrela da manhã, filha da alva, Eósforo epiteto, né? O famoso Lúcifer, o famoso diabo, o famoso Satanás. Como fosse derrubado por terra, ou que debilitar as nações, Nabônido. E o diabo disse, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, alterei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno mais profundo do abismo. Ou seja, aqui, ó, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, e tu dizias no teu coração sobre. E quando ele fez. Quando Lúcifer nunca foi, desde o início, desde a criação dele, mal. Eu mudei de opinião. Eu acredito que Lúcifer se tornou mal por causa da sua beleza. E quando ele te dizia no coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, alterei o meu trono, e no monte da congregação me aceitarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando ele estava citando o Samael como o epiteto de Eósforo, como equivalente romano de Eósforo, ele estava se referindo a Lúcifer, não a Samael. Os únicos epitetos equivalentes romanos que estavam se referindo a Samael era Héspero, que significa Hésperos em latim, e Fósforo, que também está se referindo a Samael, mas não a Lúcifer, ao diabo. Héspero não ao diabo, Fósforo. Pequeno corte aqui, mas vai dar para falar tudo. Eu tava falando aqui que fósforo é equivalente romano, deixa eu acender a luz. Fósforo é equivalente romano de Samael. Samael não é o diabo, Samael é um anjo. Ou seja, ele era adorado pelos romanos, era o que vem, ó, até marquei aqui no papel.
Não sei como vou colar os dois vídeos, porque esse é outro celular, mas enfim, foda-se, minha vida é uma bosta. Ó, os romanos adoravam fósforo, e que era um deus grego, né? Adoravam fósforo como equivalente romano de Lúcifer, portador da luz. Romanos adoravam Lúcifer, mas eles não adoravam Lúcifer na forma do diabo. Eles adoravam Lúcifer como portador da luz, como um deus benigno, não da guerra. Já o Héspero, vamos lá. Os romanos adoravam Héspero, que é um deus grego, como equivalente romano de Lúcifer. Ou seja, os romanos adoravam Lúcifer, mas não adoravam... Na verdade está errado aqui as coisas que eu escrevi. Fósforos, eles adoravam Samael, como o portador da luz, como um deus benigno, não da guerra. Já Héspero adoravam também Samael como um deus benigno, não da guerra. Já o Eósforo, eles adoravam Lúcifer, que era o diabo. Mas eles não adoravam como o diabo, né? Eles adoravam como um deus benigno também, igual aos outros dois, mas da guerra. Porque os romanos eram bem malignos, vocês sabem disso. Tendo dito isso, só teve uma falha no vídeo anterior. Eu falei que o Rodrigo está se referindo ao deus grego Fósforos, mas ele está se referindo ao deus grego Eósforos, o mesmo deus que eu estava se referindo, que é aquele que exaltarei em meu trono, tal. Era o mesmo epiteto, era o mesmo equivalente romano de Samael. Já o mais, eu achava que ele estava falando sobre Samael, mas não Lúcifer. Mas na verdade ele estava falando de Lúcifer, o diabo, o epiteto dele, e eu estava também falando sobre o mesmo ser, Lúcifer. Tendo dito isso, por que eu achei que ele estava falando de fósforos? Porque ele citou fósforos, na verdade ele citou Eósforos, né? Como portador da luz. E Eósforo, que é o equivalente romano ao diabo, Lúcifer, que foi usado em Isaías, não é o portador da luz. Quem é o portador da luz é fósforos, porque fósforos em latim, traduzido, significa portador da luz, fósforo, portador da luz. Ou seja, por que eu achei que ele estava se referindo a fósforos? Por que eu tive esse erro no vídeo anterior? Porque eu achei que ele estava se referindo ao portador da luz, que é o fósforos, mas não, ele está se referindo a Eósforo, que em latim, quando eu fui ver em latim, a palavra dele em latim, Eósforo em latim dá Lúcifer. Já fósforo em latim dá estrela da manhã. E também, além da estrela da manhã, dá portador da luz. Então eu confundi as coisas, né? Como em latim, fósforos da estrela da manhã, portador da luz, ele não dá em latim Lúcifer, já Eósforo dá Lúcifer. Ou seja, esses foram os erros que eu contei no vídeo. Agora vamos ver aqui. Vou falar aqui da mãe de Eósforos, que é a deusa da alvorada, a mãe da alvorada. Tem dois filhos da alvorada de duas mitologias. Primeiro é o Eósforos. Na verdade tem três, aqui eu marquei errado. Tem primeiro Eósforo, que é a mitologia grega, que é Vênus também. Segundo Héspero, que é a mitologia grega também. E Fósforo, que é a mitologia grega também. E por que fósforos em português é fósforo? E por que é portador da luz? Porque fósforo, você sabe que quando acende fósforo dá luz. Ou seja, exatamente isso, porque fósforo é o portador da luz. E em latim, como eu disse, estou sendo redundante, eu sei, mas ele em latim, fósforos dá a estrela da manhã.
o portador da luz. Já quem dá em latim Lúcifer é o Eóstoro, ou seja, o Rodrigo estava falando ao mesmo ser. Porém, ele estava referindo ao mesmo ser, porém ele não acredita na queda de Lúcifer. Ele acredita que nesse verso de Isaías estava se referindo a essa exaltação desse ser chamado Lúcifer, como o diabo, como querendo por um ser oponente a Deus, ou seja, criar um ser oponente a Deus para os fiéis terem temor e se batizarem e serem fiéis à Igreja Católica. Porém, eu discordo fortemente dessa teoria dele, porque Isaías foi escrito no Império Grego. No Império Grego não existia a Igreja Católica, porque nem o Império Romano existia. Então, aquilo foi sim inspirado pelo Espírito Santo. O capítulo 14, do versículo 12 ao 15, foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer a queda do rei Nabônido e também da queda de Lúcifer, Satanás. Enfim, não tem mais coisa para falar, eu falei tudo. Deus Novo Mundo vazando e tchau. Último corte do vídeo que eu vou falar as últimas 3 coisas. Os nomes em latim dos 3 deuses gregos. Primeiramente, o deus Héspero. Em latim é Hesperus. Hesperus. Fósforos. Em latim dá portador da luz. Agora, Eósforo. Em latim dá Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aí falar de Nabônido. Enfim, esse foi o último corte. E eu vou juntar o primeiro vídeo com outro corte. Com esse corte, eu vou fazer só um vídeo refutando 100% a teoria do Rodrigo Spookhouse. Porque eu gosto muito dele, eu quero que ele mude de opinião, porque ele está certo em várias coisas, ele é uma boa pessoa, é uma pessoa que eu admiro muito, mas nessa parte ele está completamente errado, completamente correto. Tem interpretação extremamente falha sobre isso, até porque ele é bem fiel à crença budista dele. E a crença budista, você sabe que não acredita em Deus nem no diabo. Mas ele acredita na essência da maldade, que é nós, né? Enfim, é isso. Deus Novo Mundo vazando finalmente. E tchau. É o último corte do vídeo, prometo. Enfim, tem 3 equivalentes romanos de Lúcifer. O primeiro equivalente romano de Lúcifer é Fósforos. Fósforo é um deus grego que era cultuado Lúcifer no nome desse deus grego. Porém, eles eram adorados, o Lúcifer, né, como o deus Fósforo, como um deus benigno, não da guerra. O segundo, filho da Aurora, adorava Lúcifer em nome de Hesperos, que é o segundo filho. Esse que era adorado em Lúcifer, em Hesperos, também era um deus benigno, mas não da guerra. E esses dois eram Lúcifer, esses dois eram Lúcifer, mas não era o Lúcifer real, era o epiteto, o equivalente grego, né? De Lúcifer. Que Lúcifer tem 3 equivalentes gregos. Não, na verdade, Lúcifer tem 3 equivalentes romanos. E cada um dos deuses gregos que equivale a Lúcifer tem um equivalente, que é Lúcifer. Ou seja, tanto Hesperos quanto Fósforos, o epiteto, ou seja, o equivalente romano deles era Lúcifer.
mas era Lúcifer Samael. Por isso que era um Deus benigno, não da guerra. Fósforo é o portador da luz, mas era um Deus benigno, não da guerra. Hésperos era um Deus benigno, não da guerra. Ou seja, eles não eram Satanás. Eles eram Lúcifer, que Lúcifer é Samael, vocês sabem, né? Ou seja, eles eram Lúcifer ou Samael. O fósforo era Lúcifer ou Samael, né? Sinônimos. E o Héspero era Lúcifer ou Samael, sinônimos. Já o Eósforo, que adoravam Lúcifer no nome de Eósforo, esse sim era um deus benigno, porque eles adoravam esse Lúcifer, né? Ele não adorava como o diabo, ele adorava como um deus benigno. Esse deus benigno não era o portador da luz. Era um Deus benigno da guerra, diferente dos outros que eram deuses benignos não da guerra. Dos dois, né? Esse que era o Eósforo, que adoravam Lúcifer em nome de Eósforo, esse era um Deus benigno da guerra. Ou seja, os romanos adoravam três equivalentes romanos de Lúcifer. Ou seja, adorava três Lúcifer, três faces de Lúcifer em três deuses gregos: Eósforo, que é o diabo, Héspero, que não é o diabo, é o anjo Samael, né? O anjo Lúcifer, e Hésperos, né? O fósforo e Héspero é adorado como Lúcifer, Samael, mas somente Eósforo era adorado como Lúcifer, Satanás. Os outros dois eram adorados como Lúcifer, Samael. Ou seja, ele era adorado como Deus benignos, não da guerra. O Deus benigno da guerra, eu sei que estou sendo redundante, mas para vocês entenderem. O Deus benigno da guerra era adorado Lúcifer, obviamente, como Eósforo, que simboliza o Lúcifer, Satanás. Já os outros dois Lúcifers também simbolizam Lúcifer, também simbolizam o equivalente romano Lúcifer, ou seja, Héspero é o equivalente romano de Lúcifer. O epiteto de Héspero na Roma, o epiteto de Héspero, na verdade o epiteto de Lúcifer na Roma, tinha um epiteto de Lúcifer na Roma que chamava Hésperos. Já existe outro epiteto do Deus benigno não da guerra, que também tinha um epiteto chamado Lúcifer. Ou seja, não, um epiteto chamado Héspero, desculpa, porque eu tomei clonazepam, eu tô meio sedado. Ou seja, o Lúcifer, que era adorado como fósforos, o Lúcifer, quando era adorado como fósforos, ele era adorado com o epiteto de fósforos, ou seja, era o Lúcifer Samael, não Satanás. E um Deus benigno, não da guerra. Já fósforo, que é o portador da luz, era adorado Lúcifer em nome do epiteto de fósforos, que era o Lúcifer Samael, não era o diabo, que era um Deus benigno, não da guerra. Já o Hésperos era diferente. Eles adoravam Lúcifer em nome de Hésperos e era um Deus benigno da guerra. O diabo propriamente dito. Até porque na passagem de Isaías 14, 12, fala do epiteto de Lúcifer, né? Que Lúcifer tem três epitetos, como eu falei, né? Que são esses três filhos de Aurora. Esses três filhos de Aurora, cada desses esses três filhos de Aurora era três epitetos de Lúcifer.
E cada um desses filhos de Aurora, o epiteto dele era Lúcifer. Por exemplo, vou repetir de novo. O epiteto de Lúcifer, o primeiro epiteto é o Eósforo, que é o diabo. O segundo era Hésperos, que era também epiteto de Lúcifer, que não era o diabo, era o anjo Samael ou o anjo Lúcifer. Porque quando ele estava no céu como anjo benigno, ele não era o diabo ainda. Já o terceiro era Fósforo, portador da luz, adorado como Lúcifer e é o epiteto de Lúcifer. Ou seja, 3 epitetos de Lúcifer. Já o epiteto de Eósforos é Lúcifer. E o epiteto de Hésperos é Lúcifer. E o epiteto de Fósforos é Lúcifer. Porém, é o equivalente grego, diferente dos 3 primeiros, que é o equivalente romano. O Hésperos é o equivalente grego de Lúcifer. Hésperos é o equivalente grego de Lúcifer. E Fósforos é o equivalente grego de Lúcifer. Ou seja, os gregos não adoravam Lúcifer. Já os romanos, como eles eram muito maus, eles adoravam Lúcifer como um deus benigno. Tanto ele na sua forma angelical, ou seja, não demoníaca, não diabólica, não maligna, não diabólica, adoravam 2, que era o Hésperos e o Fósforos. Já Eósforo, eles eram adorados Lúcifer como um deus benigno da guerra, que era o diabo, que quando já nasceu ali a maldade no coração dele, ele falou, vou exaltar meu trono acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando a maldade, porque eu mudei de opinião, eu achava que o diabo era mal desde o princípio. Não, ele se tornou mal. Deus não ia criar uma criatura maligna, impossível. Ou seja, na criação do diabo, no diabo entre aspas, a criação do anjo Samael, ele não era o diabo, ele era um anjo benigno, era o anjo mais benigno possível. Se pá, até mais benigno, mais benigno que o Rafael e o Espírito Santo e Jesus Cristo, Miguel, ele não era, mas era o terceiro anjo mais benigno. Ou seja, era um anjo muito, muito bom. Ou seja, ele não era o diabo. Como ele não era o diabo, esses dois epitetos de Lúcifer, que eram o Hésperos e o Fósforos, não pode ser considerado como eles adoravam Lúcifer como o diabo. Porque, como eu disse, Deus não criou uma criatura maligna. Samael era um anjo bom. Lúcifer ou Samael, independente esse nome, né? Lúcifer, Samael era um anjo bom, como Héspero, e Lúcifer e Samael era um anjo bom, como Fósforo. Já Lúcifer, que era Héspero, não era Samael, era Satanás. Por isso que na Bíblia falou estrela da manhã, filho da alvorada. Se fosse Héspero, falava estrela da tarde, filho da alvorada. Se fosse Fósforos, ia dizer portador da luz, mas não disse portador da luz, disse estrela da manhã. Se disse estrela da manhã é o Hésperos, e o Héspero é o epiteto de Lúcifer, Satanás. Já os outros dois é epitetos de Lúcifer, Samael, o anjo. Ou seja, eu estou sendo muito retunante, eu sei. Os romanos, eles adoravam 3 deuses gregos equivalentes romanos a Lúcifer. Fósforo, como Samael, como Lúcifer Samael. Héspero, como Lúcifer Samael. E finalmente, Eósforo, como Lúcifer Satanás. E também a última coisa que eu vou dizer nesse vídeo. O Rodrigo do Spook House, ele é budista, ele não acredita em Deus, nem no diabo, nem em anjos caídos, ele não acredita. Eu, como sendo, eu vou dizer aqui, eu vou revelar, né? Eu já revelei no outro vídeo, eu sou o anticristo. Independente, você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar que eu sou anticristo, mas eu só estou dizendo aqui por causa dessa tese de que da queda ou não dos anjos caídos. Eu, por ser anticristo,
Eu acredito firmemente não, absolutamente que tem anjos caídos, que Satanás quis exaltar o trono acima das estrelas de Deus. Isso aconteceu, mas o Rodrigo, ele menospreza essa teoria e acha que Eósforo, né, que era um deus grego, que ele chamou de babilônico, mas não é babilônico, é deus grego, Eósforo foi transformado em Lúcifer, e esse Lúcifer era um deus bom, era um deus adorado na Roma como um deus bom, não da guerra. E também ele acredita que a Igreja Católica aumentou isso e fez como o diabo o opositor a Deus. Mas não faz sentido essa teoria, porque antes da Igreja Católica existir, Isaías é antes da Igreja Católica e do Império Romano. Ou seja, Lúcifer não foi uma criação da igreja. Lúcifer foi inspirado pelo Espírito Santo para as pessoas saberem que ele caíram. Então é isso. Deus no mundo vazando. E tchau. Último corte que eu vou fazer do vídeo, eu prometo. Esse corte vai ser... Na verdade, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou apagar a primeira parte do Refutando o Rodrigo, porque teve muita coisa errada lá que eu falei. E para complementar, eu vou fazer só uma parte do Refutando o Rodrigo. Do Diabo Revelado capítulo 2. Ou seja, eu vou fazer só um vídeo. E o vídeo que eu postei, a primeira parte do Refutando, eu vou excluir porque tava argumentos errados. Porém, tinha partes certas nele. Porém, as partes certas que estavam nele, eu citei nesse vídeo aqui, né? Eu fiz um corte, outros cortes aí eu falei as coisas certas, que Eósforo, ele não está se referindo ao deus grego Fósforo, que traz a luz, mas sim a Eósforo, e estava confundindo Eósforo, que é o diabo, o equivalente romano de Lúcifer, com o portador da luz. Eósforo, que é o equivalente romano de Lúcifer, não é o portador da luz. Somente Fósforo, que é o portador da luz, que é adorado como Lúcifer Samael. Já Eósforo, que não é o portador da luz, é adorado como Lúcifer Satanás, um deus benigno e da guerra. Os dois outros também são deuses benignos, mas não da guerra. Aqui eu vou explicar outras coisas que estavam certas na primeira parte que já está postada. Vou explicar as coisas certas. Vou explicar o versículo de Lucas. Quem vos ouve a vós, a mim me reouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Isso é Jesus que disse. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, até os demônios se sujeitaram a Jesus. E eu tenho a teoria que Satanás não se sujeita a Jesus. Somente os demônios, que não são Satanás. Satanás só se sujeita a Deus, Pai. E disse-lhe Jesus: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrais, porque se fosse sujeitos aos espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no céu, ou seja, no livro da vida. Esse versículo aqui tem dois significados. O significado errado, que se refere a eu via Satanás como raio caído do céu, como uma simbologia para que os demônios saíram, e o argumento certo, que se referia a duas coisas. Aos demônios saíram, eu via Satanás como raio caído do céu, ou seja, os demônios saíram, e também as coisas que eu falei dos outros cortes aqui do mesmo vídeo, que Satanás realmente caiu do céu. Ou seja, esse versículo também comprova a queda de Satanás. E também comprova a expulsão dos demônios com esse versículo. Porque pensa comigo, se Jesus Cristo fosse se referir à expulsão dos demônios, porque Jesus vai usar as melhores palavras, porque é o Filho de Deus, né? Ele ia falar, eu via
os demônios como raio caíram do céu. Mas ele não falou isso, ele falou Satanás. Por que não falou os demônios? Por que não foi mais específico? Sabe por que ele não foi específico? Porque Satanás realmente caiu do céu como um raio. Simples. Agora vamos para outra parte do Apocalipse, que é a terceira parte que fala da queda de Lúcifer. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A coroa de 12 estrelas da sua cabeça são as 12 tribos de Judá. E a mulher está vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, que representa os reinos da Cabala, acredito eu. E estava grávida e com dores de parto, ele estava com ânsia de dar à luz, a Jesus. E vi outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, ou seja, 7 reinos e 10 chifres. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, as inteligências planetárias que viraram espíritos planetários, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela, lhe entregasse o filho, Jesus Cristo. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado pelo Deus para o seu trono. Ou seja, quando ele ressuscitou, apareceu para os apóstolos, ele foi arrebatado para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1260 dias, que são 3 anos e meio, que representa a grande tribulação, que é uma simbologia, né? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados para ele. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos derrubado, o qual diante de nosso Deus acusado dia e de noite, ou seja, a sexta trombeta. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte, a grande tribulação. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam, ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam que estão na grande tribulação, e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que a mulher que fora lançada na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem, ou seja, perseguiu a igreja. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, sustentada para não morrer sem produtos, porque não vai poder comprar sem a marca. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que a corrente a fizesse rebatar. E a terra ajudou a mulher, até abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, eles não vão morrer de fome. Eles vão tão vivos para ser propostos à marca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é os que ficaram na grande tribulação. Enfim, é isso. Agora minhas últimas considerações é sobre a opinião do Rodrigo sobre o diabo. O Rodrigo, ele não acredita no diabo, não acredita nos anjos caídos, e ele está completamente errado porque ele é budista. Um budista real mesmo, que não tem crenças cristãs, não acredita em Deus nem no diabo. Ou seja, você é budista mesmo, você não acredita em Deus nem no diabo. Você acredita que na sua iluminação completa os fenômenos são impermanentes, mas os fenômenos são infinitos. Já um budista com crenças cristãs acredita que os fenômenos também são impermanentes, porém os fenômenos não são infinitos. Uma hora acaba, que é no ômega, né? Ou seja, tem 2 diferenças aí. Qual é a diferença e qual a opinião que eu guardo para si? É que a vida é eterna e os fenômenos não são infinitos.
E ele não acredita que Lúcifer realmente, o Eósfero, não foi transformado, traduzido em latim é Lúcifer. Ele não acredita nesse Lúcifer porque ele acredita que aumentaram e como chama? Fizeram vários as similaridades com outras entidades malignas a Lúcifer, e Lúcifer é só um ser mitológico que não existe, que é besterol. Eu acho essa opinião bem burra, bem ignorante, porque não é só ver a maldade que está no ser humano e no mundo, mas é ver os sinais, cara, é ver os sinais. Em todas as religiões tem a representação do mal, menos o hinduísmo. E como não vai ter, enfim, mas eu não vou conseguir mudar a opinião do Rodrigo, nem quero mudar a opinião do Rodrigo. Eu tenho minha opinião, eu sou cristão. Nesses dias eu me convenci, eu sou cristão, com crenças budistas e com crenças islâmicas, mas eu sou cristão. E eu acredito que Jesus é filho de Deus. E é isso. E eu quero me batizar para ser salvo. Mas enfim, é isso. Deus Novo Mundo vazando. De verdade agora. E tchau. Último corte do vídeo. Ai meu Deus, eu tô muito puto. Eu tô vendo esses cortes porque eu tô tomando Rivotril, galera, por causa do crack. O crack me viciou, tô tomando Rivotril porque senão eu vou ficar com ansiedade, enfim. Essa último corte que eu vou fazer vai ser sobre os impérios. O Império Egípcio, que durou 3.150 até 2686. O Império Assírio, que durou de 1365 a 609. O Império Neobabilônico, que durou 626 a 539. O Império Medo-Persa, que durou de 539 a 530. O Império Grego, que durou de 1100 a 146 a.C. E o Império Romano, que durou de 31 a.C. Não, na verdade, a 476 a.C. a 31. Não, na verdade, 30. Meu Deus. 31 a.C. até 476 depois de Cristo. E também eu vou falar da profecia do rei Nabônido. O livro de Isaías ele foi feito no ano de 740 a 701. Esse foi o período onde foi feito o livro de Isaías. E nesse período estava em ascensão aí, estava em vigor o Império Grego e o Império Assírio. Mas o Império Neobabilônico ainda não surgiu e o rei Nabônido ainda não surgiu. Mas Deus dá uma profecia para Isaías, dizendo assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, ajuntar-se-ão com eles, e os estrangeiros se achegarão à casa de Jacó, e os povos receberão, os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que o cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Ou seja, louvor pela queda de Babilônia, ou seja, uma profecia. Ou seja, o Império Neobabilônico ainda não estava em vigor quando esse versículo foi escrito. Ou seja, foi uma profecia que o último rei da Babilônia ia cair. Basicamente é isso, esse corte, foi um pequeno corte. Agora eu vou acabar o vídeo de verdade. Várias vezes eu falei que eu vou acabar o vídeo, mas não vou acabar por causa do Rivotril. Porque, cara, se eu não tomar Rivotril, cara, eu vou ficar com muita ansiedade, não vou querer dormir, vou ficar com uma mega mania, ficar talvez até psicótico. E ó, o que eu fiz com a minha mão, ó. Me queimei na vela.
Por causa do crack. Fiquei 7 segundos assim. Pra você ver que o crack não é uma droga fraca. É uma droga extremamente forte. Mas espero que vocês tenham entendido que eu tenha refutado aí o Rodrigo, porque ele é muito fiel à sua religião, ao budismo. E o budismo não acredita em Deus nem no diabo, mas eu sou cristão, eu acredito em Deus e o diabo. Mas tenho crenças budistas e islâmicas. Mas enfim, é isso. Deus no mundo vazando finalmente. E tchau.